Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Valdir e vocês estão no canal MW Fitness. Então vamos lá galera, no nosso quadro Motivacionais de hoje nós vamos ter uma história de alguém bem conhecido aí, certo? A gente teve o nosso primeiro episódio do quadro Motivacionais que foi com Ronaldo Fenômeno, então era alguém mais conhecido, né? Uma celebridade, vamos dizer assim. Depois nós tivemos o segundo episódio do nosso quadro que foi com o Guilherme, um aluno meu. O de hoje vai ser mais uma vez de uma celebridade, certo? Vai ser de mais um jogador de futebol da seleção brasileira. E o próximo, que vai sair daqui umas 2 semanas, vai ser de mais uma aluna minha, certo? Então a gente vai estar variando entre pessoas conhecidas e pessoas como nós, trabalhadoras aí que dão um ralo aí como empregados, tal, trabalham com profissões normais. Porque, querendo ou não, o Ronaldo e o Thiago Silva são atletas, então eles ganham a vida através daquilo que eles fazem, então é muito mais fácil para eles. Eles têm que abrir mão de muita coisa, eles ganham muito dinheiro para isso também. Então, eu acho que tem essa diferença, né? Bom, então vamos lá, solta a vinheta que nós vamos pro nosso quadro. Vamos lá. Thiago Silva tem uma história de superação muito grande. Mas de certa forma, eu acho que o que mais a gente tem que valorizar na história do Thiago Silva é a persistência dele, sabe? Porque muitos no lugar dele teriam desistido com muita facilidade depois de tudo que ele passou. Thiago Silva, aos 18 anos, ele foi para o clube RS do Rio Grande do Sul. Lá ele começou profissionalmente, muito jovem, 18 anos, um futebol quase que amador, né, do Rio Grande do Sul. Ele acabou chamando a atenção do Juventude, também do Rio Grande do Sul. Aos 19 anos ele vai para a Juventude, começa a ter um certo destaque, e aí o empresário o leva para o Porto, Porto de Portugal, mas ele ia jogar no Porto B, né, que é uma preparação para o time principal, né? Aos 20 anos, o Thiago Silva ele foi para o Dínamo de Moscou. E lá que começa o drama da história de Thiago Silva. Thiago Silva foi constatado com tuberculose. A tuberculose é uma doença bacteriana infecciosa, que ela pode ser simples, ela pode ser grave. No caso do Thiago Silva foi grave, gente, foi muito grave, certo? E o Thiago Silva ficou internado porque a tuberculose afeta os pulmões. Então imagina para um jogador de futebol o cara não ter um pulmão saudável. Simplesmente as portas dos clubes, principalmente fora do Brasil, onde ele estava atuando, na Rússia, na Europa e tal, se fecharam. Thiago Silva volta para o Brasil, seus familiares trazem ele para o Brasil. E aí ele que tinha começado lá na base, no Fluminense, ele de repente começa a ter a oportunidade de treinar. Ele vai só treinar aqui no Fluminense. E aí ele começou a se recuperar, começou a jogar. O cara simplesmente dominou a zaga do Fluminense. Jogou demais, Libertadores, tudo. O Fluminense numa época muito boa, com grandes jogadores. O Thiago Silva se destacou, ele já estava com 21 anos. Aí ele fica até os 24 anos no Fluminense e vai para o Milan. Sim, o Milan, em uma fase que já não tinha mais tantas estrelas, tentando reformular o seu elenco que já estava envelhecido, investe no zagueiro da seleção brasileira, Thiago Silva. 4 anos de Milan e ele de repente aparece no Paris Saint-Germain. Um dos clubes mais ricos do mundo, com um investidor muito forte, investidor árabe e tal. O que a gente pode ver dessa história, o Thiago Silva jogou 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. Não foi para qualquer um. Em duas oportunidades ele foi capitão da seleção brasileira. Agora já está em fim de carreira. Não sei se vai voltar para o Brasil e tudo mais.
mas nós temos que nos atentar. Este garoto tinha tudo para desistir. Ele tinha um diagnóstico de doença muito grave que afetaria diretamente na sua carreira, certo? Mas ele não desistiu. Ele continuou. Alguns vão dizer que é sorte, outros vão dizer que é Deus. Não importa. Thiago Silva é considerado sim um vencedor na sua área do futebol. E ele merece todo o nosso respeito. O que eu acho que nós podemos tirar de lição dessa história é o seguinte: muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades e desistimos facilmente. Só que às vezes aquela dificuldade vai ser, e nós estamos vivendo isso, galera, nós estamos vivendo uma fase de pandemia, mas às vezes essa pandemia, se nós tivermos a cabeça no lugar, se nós tivermos o coração centrado naquilo que nós queremos, pode ser o trampolim para chegarmos onde nós queremos, para chegar aonde nós precisamos chegar. Às vezes as dificuldades nos forjam para que nós possamos estar capacitados e prontos, não só física, mas emocionalmente, para o maior que está por vir nas nossas vidas. E acho que o Thiago Silva passou por esse teste. Quando ele tinha tudo para desistir, ele falou: vou tentar, vou continuar. Ninguém me quer, mas eu vou continuar. E o cara voltou para a Europa por clubes muito maiores do que Porto e Dinamo de Moscou. Jogou no Milan e no Paris Saint-Germain. Então, da mesma forma, a nossa vida é assim. Às vezes a gente acha que está numa empresa e que foi mandado embora e ai meu Deus, minha vida acabou, mas às vezes aquilo vai te fazer virar um grande empresário. Aquele dinheirinho que você pegou no fundo de garantia pode te fazer ter como investir em algo muito maior para sua vida, que você vai ter uma renda 3, 4 vezes maior. Então, pandemia, não importa desemprego, não importa o diagnóstico que nós vamos receber daqui para frente, que essa história nos ensine uma coisa: que as coisas ruins podem nos fazer chegar a lugares muito mais altos, mas isso depende de como nós, eu e você, encaramos essas coisas, ok? Então esse é o recado do MW Fitness para vocês. Um abraço e até a próxima.